Então, o primeiro texto sobre isso se apresenta como uma narrativa da paixão de Pelágio, ou seja, do sofrimento de Pelágio, com base em relatos de testemunhas oculares. O texto foi escrito na Ibéria antes de 967 por um padre, um sacerdote desconhecido chamado Ragel. O segundo texto é uma vida de Pelágio escrita pela canonesa saxônica Roswitha. Eu vou chamar de Roswitha, que é mais fácil de pronunciar. Que também pode pertencer à década de 960. O terceiro texto é uma liturgia moçárabe. O que é moçárabe? É dos descendentes dos cristãos ibéricos ali, tá? Que era uma região que anteriormente foi controlada pelos mouros, pelos muçulmanos, tá? Pelos árabes. Então, a grande questão aqui é que são 3 textos diferentes. Uma narrativa, tudo sobre Pelágio, hein? Uma narrativa do padre Ragel, um texto em verso da canonesa saxônica Roswitha e uma liturgia, ou seja, um texto para ritual cristão. O terceiro texto dessa liturgia é um ofício de São Pelágio de León, escrito talvez em 967 ou depois, para marcar a chegada das relíquias do santo, ou talvez 30 anos antes, para lembrar os seus milagres. O autor está menos interessado na datação precisa, o autor do livro aqui, né? Ele não é importante para ele tanto a data precisa das obras, mas ele está mais interessado no formato do texto, no gênero do texto, em quem redigiu esse texto, tá? E como o termo vai ser apresentado. Então, vamos começar com a testemunha de Ragel, que é o texto do padre. O primeiro gênero de relato da morte de Pelágio é uma narrativa construída a partir do depoimento de testemunhas oculares. A narrativa não tem a pretensão de ser um testemunho transcrito. É uma história bem elaborada de um martírio, começando com uma invocação de ajuda divina e terminando com uma reivindicação de Pelágio como patrono da igreja local. Ele é padroeiro, então no final da narrativa o padre vai invocar Pelágio como um padroeiro ali daquela igreja. No meio disso, há citações das escrituras, aplicações morais e alusões clássicas. O autor é um padre, Ragel, que é identificado em um manuscrito como professor dessa paixão, ou seja, professor desse martírio, tá? Ragel não deixa de ter suas pretensões de professor. Ele começa com reflexões autoconscientes sobre o início. Ele prossegue com frequência por meio de antíteses que ele usa em série para ampliar ou pontuar a narrativa básica. Então, algumas dúvidas sobre o escopo do aprendizado literário de Ragel logo se tornarão importantes, mas os seus propósitos polidos e polêmicos ao contar histórias vão se destacar. Não importa como eles sejam decididos. Então, Ragel é eloquente em condenar a religião, a moral e a selvageria dos captores islâmicos do jovem santo. Então, nós vimos nós vamos ver aqui que Pelágio é um jovem, ele vai ser capturado, entre aspas, também a gente vai ver que isso muda na narrativa, por muçulmanos, e o Ragel tem uma intenção muito forte para condenar a religião, a moral e até mesmo o caráter dos muçulmanos através da sua narrativa. Então, existe toda essa intenção por trás. O próprio Pelágio não foi capturado pelos muçulmanos, ele foi dado como um substituto para um parente clerical, tá? Que era bispo, e que havia sido feito prisioneiro após a derrota das forças cristãs no verão de 1920. Eu nem vou ler esse nome, né? O Valde Junqueira ali, que é todos os nomes ali, né, que é muito nome. A grande questão é que houve uma batalha entre cristãos e muçulmanos no Val de Junqueira, em 920,
os muçulmanos venceram a batalha, esse bispo foi levado cativo, só que por alguma razão ele tinha um problema de saúde e não poderia sobreviver ao cativeiro, e foi providenciado que o seu primo de 10 anos de idade, e veja, tem narrativas que dizem que ele tem 13, tem narrativas que dizem que ele tinha 10, tá? Ele substituísse esse bispo, esperando que outros cativos também fossem enviados no lugar do seu jovem substituto. Então, esse é o contexto da narrativa.